Ok. Bom, muito boa tarde a todos. Quero agradecer aqui o convite da senhora senadora. Uma honra estar aqui compondo essa mesa com o doutor ministro, com o doutor Bruno. A todos os que estão presentes aqui, quero dar meu muito boa tarde. À nossa cantora, ao senhor Richard Bray, que está nos acompanhando online, que vai falar aqui depois de mim. A minha família, que me acompanha online, e todos os que estão me acompanhando online também. Meu nome é Igor Vieira, eu tenho 18 anos. Eu sou um estudante formado em homeschooling. Sou atualmente professor de xadrez, de latim, de inglês. Quero ressaltar que eu também estou na faculdade, estou cursando letras e história. E eu sou, acima de tudo, fruto de uma família brasileira que ousou educar com liberdade. Eu fui alfabetizado em casa pela minha mãe e desde cedo eu cresci estudando com liberdade, com responsabilidade e autodisciplina. Podem me perguntar sobre a tal da socialização, que para muitos só se dá dentro dos muros de uma escola, mas eu posso dizer que a socialização é algo muito comum entre os homeschoolers e muitas vezes acaba que nós homeschoolers temos muito mais socialização do que aqueles que frequentam a escola. Eu aprendi em casa a administrar o meu tempo de acordo com as minhas necessidades, podendo me dedicar mais nas matérias que eu tinha mais dificuldade ou até mesmo empenhando mais tempo naquilo que eu sempre amei estudar. E sempre busquei aprender a buscar o saber com paixão e retidão, a respeitar os mais velhos e a conviver com os mais novos. Minha mãe sempre me incentivou, a mim e aos meus outros 6 irmãos, sou de família grande, a participar da comunidade regional da nossa amada cidade de Blumenau. E há quase uma década já, nós participamos da Biblioteca Municipal lá em Blumenau e vejam só que curiosidade, durante muitos anos, a minha família foi uma das únicas que participaram lá e foi a mais participativa, inclusive. Eu e os meus irmãos somos ainda hoje em dia mascotes da biblioteca. É uma pena que a gente não vê tanta criança frequentando esses lugares e espaços públicos ou então somente reservado a eventos escolares, isso é uma pena. Desde 2016, eu e meus irmãos, nós somos atletas do Clube de Xadrez de Blumenau. Nós já participamos de inúmeros torneios, já ganhamos juntos mais de 300 medalhas e inúmeros troféus para a nossa cidade. Neste ano, eu me formei como árbitro da Confederação Brasileira de Xadrez. Então, já desde antes, eu vinha arbitrando torneios tanto nacionais quanto internacionais, participantes de outros países. E, inclusive, ano passado, quero destacar aqui que eu arbitrei o Parajasc de forma voluntária. Parajasc, que lá em Santa Catarina é uma competição justamente para deficientes físicos, visuais e auditivos. Então, tive um grande contato, foi para mim uma experiência muito grande. E posso afirmar que, não somente eu, tá? Mas todos os homeschoolers têm uma melhor capacidade de envolver e ter contato com os diferentes, a aprender a se adaptar com os nossos diferentes e as suas necessidades. E hoje é muito mais do que fato que eu falo com desenvoltura com crianças e jovens, pessoas de todas as idades. E agora, inclusive, estou aqui falando com os senhores, podendo discursar aqui no Senado Federal. Para mim é uma honra imensa, sem precisar ter passado por uma escola formal. E não sou menos cidadão por isso. Pelo contrário, eu digo que o homeschooling me ajudou a ser muito mais cidadão, a valorizar muito mais a nossa história e o nosso país. Hoje, eu dou aulas para crianças do Brasil e do mundo. Já tive e tenho alunos em países como a Alemanha, Estados Unidos, Canadá, Espanha, no México. Inclusive, em alguns desses países, o homeschooling já é aprovado. Falo latim, falo inglês, tenho conhecimentos de espanhol, alguns rudimentos de grego e atualmente estou estudando alemão e russo. Então, sou bem diversificado. Tenho 18 anos. Muito obrigado. Eu sou resultado de uma educação que respeitou meu tempo, meu ritmo, minha identidade. Foi graças ao homeschooling que eu desenvolvi a alegria de aprender, que me permitiu que eu sou hoje. Sou um estudante apaixonado, um poliglota, professor e empreendedor desde os meus 15 anos. Comecei a dar aula com os meus 15 anos, aula online, e já aos 16 já era professor presencial lá no Clube de Xadrez de Blumenau, do qual sou participante ativo até os dias de hoje. E já recebi várias propostas de intercâmbio para estudar e trabalhar fora do Brasil. E são essas experiências únicas que talvez se eu estivesse dentro de uma escola, talvez eu não teria tido a oportunidade. É uma pena, fazendo uma reflexão aqui, que nossa nação tem que perder jovens estudantes com muito mais capacidade do que eu para outras nações, justamente porque aqui dentro do Brasil a gente ainda não tem o homeschooling regulamentado.
Eu não estou aqui apenas para contar a minha história. Eu quero apontar para um fato que é inegável. Atualmente, milhares de famílias brasileiras estão sendo perseguidas por causa da forma como educam seus filhos. Simplesmente porque têm em mente o melhor interesse da criança e essa perseguição se sustenta, não ironicamente, em nome de uma lei que nasceu para proteger. A gente pode ver que o nosso ECA, o seu artigo número 3, diz que a criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, assegurando-se-lhes todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade. E eu posso afirmar, senhora senadora, que eu recebi tudo isso e muito mais enquanto fui educado em casa pelos meus pais, tendo contato com a minha família, tendo um contato muito maior com a realidade em si. E eu quero perguntar, onde é que está toda essa liberdade quando uma família, simplesmente por querer educar com zelo e responsabilidade por proteger os próprios filhos, é denunciada como se fosse delinquente? Onde está essa dignidade quando pais amorosos precisam se esconder para proteger seus filhos da ingerência e da incapacidade do Estado em seguir as próprias leis? Ou então será que a lei só se aplica aos cidadãos de bem, enquanto quem verdadeiramente a desrespeita segue impune? Não sou uma estatística. Eu sou uma prova viva de que sim, há outros meios de educação além da escola. E aqui eu pergunto aos senhores, teriam coragem de, olhando para mim, quem eu sou, quem eu faço, tudo o que eu já fiz, dizer que meus pais cometeram um crime simplesmente por não terem me mandado para uma escola? Então, quer dizer que eu, simplesmente por não ter passado por uma escola, devo ser tratado como alguém à parte da sociedade? A escola é o único meio de educação válido agora? É um crime eu ter sido educado em casa pela minha própria família? É um crime eu ter aprendido em casa a ser livre e responsável? Nós podemos ver que em outro artigo o próprio ECA afirma que é direito da criança e do adolescente ser criado e educado no seio de sua família, assegurada a convivência familiar e comunitária em ambiente que garanta seu desenvolvimento integral. E é exatamente isso que as famílias homeschoolers fazem. Criam e educam seus filhos com carinho, com entendimento, com compreensão e amor. Essas coisas jamais o sistema estatal seria capaz de oferecer, nem mesmo dentro da escola. Não há um melhor entendimento a respeito da criança, ninguém melhor para entender e cuidar da criança do que o próprio pai, a própria mãe. Então, eu pergunto novamente, por que a família sendo perseguida justamente por optarem por uma educação que permita o desenvolvimento integral das crianças dentro do seio familiar? Meus caros, nós estamos em pleno século XXI, que é o século da informação, da tecnologia. É uma pena que ainda na nossa nação, ainda tenhamos que discutir algo tão trivial e normal. Ou ao menos deveria ser normal ver o próprio pai, a própria mãe, educando a própria criança. O que vemos hoje é uma contradição cruel. Uma lei que deveria proteger e garantir direitos é ainda usada para perseguir, atropelando a si própria. O estatuto que tanto fala de liberdade, servindo de argumento para a intolerância à própria liberdade. Um Estado que tanto prega proteção integral, mas que na prática viola direitos fundamentais, inclusive os tratados internacionais de direitos humanos, que explicitam a prioridade da família na escolha de melhor educar os seus filhos. Rui Barbosa, o grande jurista brasileiro, já dizia em seu tempo que negar a liberdade de ensinar é o primeiro passo para escravizar uma sociedade. Vou deixar aberto aqui a questão do porquê dessa monopolização da educação. A nossa Constituição em si garante o pluralismo de ideias e o respeito à liberdade de consciência. Jamais devemos nos esquecer que a família ela é a base da sociedade e não apenas uma extensão do Estado. A solidariedade e a subsidiariedade precisam ser respeitadas. Educar os próprios filhos não é somente um privilégio, é um direito, é um dever natural, é um direito natural. E além do mais, é um direito humano. E ninguém, nem o poder público, nem os conselhos tutelares, nem os tribunais têm autoridade para invadir esse território sagrado da família sem que haja risco real à integridade da criança. Sou fruto de uma liberdade de que muitos aqui ainda não compreenderam. Senhores, o homeschooling não é um capricho ou um devaneio. É uma realidade no nosso país. É um caminho seguro e legítimo. Não há força maior que impeça uma verdade que já encontrou morada no coração de milhares de famílias brasileiras. Encerrando aqui, quero deixar uma palavra não de súplica, mas de justiça, que o ECA não pode ser usado contra as próprias famílias que encarnam na realidade seus princípios mais fundamentais, principalmente do melhor interesse da criança.
Sabemos que sim, as leis devem existir e serem aplicadas, mas que podemos fazer quando as mesmas são usadas contra os cidadãos de bem, enquanto simplesmente ignora a justa aplicação da lei contra quem realmente anda às margens dela? O homeschooling é uma defesa legítima, uma defesa que somente uma família unida e amorosa pode proporcionar à sua prole. É a melhor garantia de que o melhor interesse da criança será buscado e aplicado, com segurança, com responsabilidade e, acima de tudo, com amor. Nós temos aqui nesta casa, no Senado Federal, o PL 1338 de 2022, que inclusive visa regulamentar o homeschooling. Ele altera esses pontos no ECA e na LDB, reconhecendo essa opção dos pais para cessar a atual perseguição contra a liberdade educacional familiar. O homeschooling é uma realidade no Brasil há muito tempo. E eu posso garantir que, pela formação que eu obtive dos meus pais, de todos os que eu tive contato, por essa educação que os meus pais proporcionaram a mim, que eu estou hoje aqui. O homeschooling é uma forma segura, legítima de educar. E nenhum pai, nenhuma mãe toma a decisão de fazer homeschooling se não tiver os próprios meios para fazer homeschooling. Não é qualquer um que vai tomar essa decisão, justamente porque exige mais esforço, exige mais responsabilidade por parte dos pais, e inclusive isso ajuda a formar um cidadão íntegro, um cidadão responsável, com segurança e dignidade. Reforçando aqui, o homeschooling é uma realidade no Brasil há muito tempo, como eu já disse. E além disso, o homeschooling é imparável. Meu muito obrigado.